Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais uma indicação do JC e dessa vez, como eu prometi no último vídeo, na última indicação, é um livro que não tem contexto teológico, tá? É um livro que foi emprestado por um amigo meu, Carlos Proença, e se você estiver assistindo a esse vídeo, ele é inscrito no canal, então provavelmente está assistindo esse vídeo. Uma saudação para ele e obrigado pelo livro, foi fantástico mesmo ler este livro, meus irmãos. E olha só, é este aqui, ó, As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. O Robert, ele é um estudioso do comportamento humano, da consumo, da mente do consumidor, e ele traz algumas perspectivas fantásticas com relação a como a gente acaba sendo persuadido, manipulado tantas vezes. Você já entrou dentro de uma loja para comprar alguma coisa, vamos supor, quer financiar um apartamento, quer comprar um carro, quer comprar um terno novo, uma roupa nova, e de repente o vendedor diz, olha, estava na promoção. Há pouco tempo atrás estava muito mais do que está agora. E essa é a última oportunidade, acaba amanhã a promoção. Ou então, muitas vezes você entrou para comprar um carro e o cara te mostrou aquele carro mais caro, que você nem imaginava possibilidade de comprar. E realmente o preço não entra no seu orçamento. Mas de repente a gente mostra um outro carro, que também é caro. Porém, em comparação àquele outro, não é tão caro assim. E o seu coração balança por adquirir aquele bem que você também não poderia pagar, mas que fazendo um esforcinho a mais, ou um esforcinho muito maior do que você estava disposto a fazer, você conseguiria comprar. Então, esse encantamento, este modo de persuasão, muitas vezes é uma arma de persuasão. E aí é importante você entender, saber reconhecer e muitas vezes aproveitar ou não desta persuasão a seu favor, ou então bloqueá-la de vez e rejeitar este truque, né? Portanto, você que vai decidir. A questão é essa, a liberdade de não ser persuadido de uma forma arbitrária, mas poder escolher deixar-se ser persuadido quando isso for verdadeiramente conveniente. Muito bem. O que este livro traz de tão rico? São muitas histórias, essa é a edição ampliada, né? Revisada e ampliada. Tem essa capa bonita aqui, ó. E ela traz algumas histórias fantásticas. Por exemplo, vou contar uma rapidinho aqui. Um truque que existe na questão de nós temos um gatilho mental de que sendo mais caro é melhor. Isso não necessariamente é verdade, mas temos isso dentro de nós. Uma certa mulher, ela precisava vender umas joias turquesas, né, de joia turquesa. E aí essas joias não vendiam. Então quando ela foi renovar o estoque, ela precisava vender essas joias rápido, ela deixou um bilhete para a secretária. Olha, venda pela metade, 1/2 do preço. Porém, a funcionária não entendeu isso. Entendeu 2 vezes o preço. Quando colocou aquilo ali que estava encalhado há muito tempo, com o dobro do preço, foi vendido de modo muito rápido. A patroa voltou e estava tudo vendido pelo dobro do preço. Imagine só. E aí, qual a surpresa dela? Ela ficou muito surpresa e perguntou para o Cialdini, poxa, você que é psicólogo, pode me indicar o que aconteceu? Ora, a percepção era exatamente essa. Uma vez que o item estava sendo vendido pelo dobro do preço natural, as pessoas que passavam em volta e que não entendiam muito bem acerca de joias, semijoias, achavam que por ser caro era melhor, o que provocou uma corrida para comprar aqueles últimos itens de riqueza. Entendeu? A mesma coisa acontece com todas as outras coisas. Por exemplo, você entra dentro de uma loja para comprar uma roupa. Alguém te mostra uma roupa extremamente cara. E aí você gosta tanto, você quer tanto aquela roupa que vai lá e compra. Mas aí ela te mostra uma outra opção, olha, complementa. Você comprou um terno caro. Você não quer comprar a calça? Ela não está tão cara quanto o terno. E aí você fazendo essa comparação fala, poxa vida, é verdade, eu vou comprar mais uma calça. E aí você vai comprando coisas, muitas vezes, que nem necessárias são, ou nem não há tanta necessidade, ou pode ser protelado, por causa desse argumento de que, afinal, você já gastou tanto no terno, né? Por que não comprar outra coisinha mais barata? E que, na verdade, não é tão barata assim. É apenas barata em comparação ao gasto anterior. E aí,
esses mecanismos são armas para nos persuadir. Ele elenca alguns princípios pelos quais as pessoas usam como uma arma. O primeiro princípio é a reciprocidade. Esse princípio nos diz o seguinte: olha, se eu estou passando e alguém me dá um brinde ou faz um favor, eu me sinto obrigado a retribuir esse favor de alguma forma. Isso acaba criando uma prisão dentro de mim, uma necessidade de retribuir. E aí, na primeira oportunidade, eu retribuo. O problema é que muitas vezes essa reciprocidade não tem diferença de tamanho. Alguém me dá uma flor, eu dou um carro para a pessoa. Não necessariamente eu consiga dar um carro para alguém. Mas mais ou menos esse exagero serve para mostrar como muitas vezes nós acabamos nos prendendo a pessoas por causa de algum favor que ela fez ou por causa de algum brinde. As empresas utilizam isso doando brindes, por exemplo, aos seus clientes. E aí, por causa daquele brinde, aquela pessoa se fideliza. Então não há amostra grátis. Essa amostra grátis é uma indução para que você se fidelize ou que você fique com aquela empresa definitivamente, seja convencido a comprar muito mais, itens muito mais caros às vezes, do que a média do mercado. Então tome cuidado. Outra lei é a do compromisso e coerência. Sabe aquele negócio que você vai comprar aquela cama nova e aí chega o vendedor daquela casa ou daquele maga, ou então de alguma outra loja famosa e diz: olha para você, ó, é o último item, acho que só tem esse mostruário. Infelizmente eu acho que eu vendi todos. Mas espera aí, que eu acho que deve ter algum no estoque. Deixa eu perguntar lá pro gerente geral da companhia de Brasília. Ele liga pro gerente do lado e diz: olha, tem ainda? O estoque tá lotado, tá? Aí, não, tem sim, mas só tem uma peça. Aí diz pra você, tá vendo? Só tem uma peça. E olha que esse preço vai subir amanhã por causa do dólar, por causa do petróleo, por causa do Bolsonaro, por causa de alguém. E aí o que acontece? Você vai lá e angustiado para ter aquele item, compra rapidamente sem nem avaliar direito se é realmente necessário ou se você pode avaliar outras lojas. O interesse é, no treinamento do vendedor, não deixe o cliente sair da loja, porque se sair, dificilmente ele volta. Então você prende ele com todos os argumentos possíveis. Armas de persuasão, compromisso e coerência. Uma vez que você já tenha feito o compromisso de olhar, você acaba meio que se agindo de forma coerente com aquele primeiro compromisso, ou seja, acaba comprando. Então tome cuidado. Aprovação social. Ele cita uma coisa muito interessante. Tem uma seita que matou mais de 900 pessoas. E eles se mataram bebendo de uma tina com suco de morango envenenado. A primeira pessoa a ser convencida, ela foi convencida, o líder era carismático, inclusive a mídia da época noticiou como um líder carismático. E ele entra e convence uma primeira pessoa, uma jovem com um bebê de 4 meses. E elas vão, a jovem e o bebê, com o bebê no colo, vai até a tina e bebe, e dá pro bebê e bebe, e morre ali convulsionando na frente de mais de 900 pessoas. As pessoas formam uma fila indiana e vão se matando. E é impressionante como não tem ninguém para dizer ali no meio: oh, que loucura é essa? Vocês estão se matando? Não tem. Por quê? Por que isso aconteceu? Só fanatismo religioso? Só a capacidade absurda do líder de influenciar? Não. Aquilo também é um mecanismo. As pessoas já vieram sendo doutrinadas com o tempo. Essas pessoas foram selecionadas de certa forma porque tinham uma tendência a esse desejo do místico, do supernatural, e acabavam entrando nessa onda e foram para um lugar isolado. O ambiente era preparado para isso e acabou-se dando esse fim trágico a partir do convencimento. E a primeira pessoa foi o estopim para isso. Porque as outras pessoas começaram a olhar, as pessoas com quem elas conviviam, e essas pessoas acharam natural entrar naquela fila e morrer por causa daquela fé, que na verdade não é fé, né? E aí, isso nos mostra, e isso é um exemplo mais drástico, mas existe em escala menor, que nós buscamos a aprovação do outro nas coisas que fazemos. E aí, neste ponto, a arma de persuasão é grandiosa. Por exemplo, quando eu chego na sua casa e digo: olha, sua mãe, fulana de tal, acabou de me indicar você e quer que eu te apresente o meu canal, né, o canal do Júnior, e é um canal fantástico, vai lá e você vai ver várias indicações, tem reflexões fantásticas para você. Muitas vezes você nem tem interesse nesse canal, mas de repente porque um amigo ou por causa da sua mãe que indicou, você vai lá e não, peraí, eu vou acessar esse canal.
Por favor, seja induzido a isso. Mas estou dizendo que é uma técnica de persuasão, entende? E esse compromisso, essa afeição, que é o ponto aqui, essa afeição por alguém que é próximo a você, faz com que você acabe cedendo. A mesma coisa acontece com a funcionária que de repente se fideliza ao patrão, não porque o patrão paga bem ou porque ele é honesto, mas porque ele agrada ou porque ele é uma pessoa que é gentil e tem medo então de sair porque é fiel, né, ao patrão, fiel àquela pessoa que o emprega muitas vezes com prejuízo de suas habilidades e do seu desenvolvimento como pessoa, como profissional. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou acelerar aqui. Princípio também da autoridade. Existe um princípio que faz com que muitas vezes nós respeitemos aquele uniforme ou respeitemos uma pessoa em posição de autoridade. E isso faz com que haja bizarrices, como por exemplo, alguém tratar bem uma pessoa de alto grau social e tratar mal a pessoa que lhe abre a porta para adentrar um recinto ou para alguém que está lá para cuidar do seu carro. Que diferença há entre essas pessoas? Pois bem, muitas vezes esse negócio de autoridade faz com que a gente tenha comportamentos diferentes. E muitas vezes chegaram a uma obediência totalmente lógica e racional. A exemplo de você cometer certos procedimentos e aí, ó, não, é porque o meu superior indicou. Mas era ilógico, era uma ordem absurda. Não, mas é princípio de autoridade. Não, é ele é a autoridade, ele é o comandante, ele é o chefe. E aí você acaba cedendo a ordens absurdas. Então temos que tomar cuidado porque quem manipula faz uma escalada. Pede uma coisa pequena, começa pedindo mais, até pedir algo absurdo. E você vindo neste compromisso, pela lei de reciprocidade, pela lei de compromisso e coerência e pela lei da afeição, muitas vezes você entra neste princípio, alia esse princípio da autoridade e acaba fazendo loucuras, coisas que não tem nada a ver, ilógicas, por causa de toda essa somatória de manipulação. Tome muito cuidado com isso. Por fim, princípio da escassez. Esse é o último, não tem mais. Olha, desculpa, acabou. Você fica desesperado. Um certo vendedor de carros tinha o costume de marcar com os clientes no mesmo horário a venda de um determinado carro. Assim, quando tinham dois avaliando o mesmo carro para compra, ele incitava o primeiro a nem olhar os efeitos do carro direito, porque tinha um segundo esperando para comprar, e ao segundo ansioso para que aquele cara não comprasse, porque afinal aquele bem passou a ser para ele algo mais desejoso, já que havia concorrência no desejo por aquilo. Então essa instigação à concorrência, olha, se você não fechar, já tem gente na frente aí querendo fechar. Então ou você decide, ou então pronto, vai ficar sem. A pessoa se desespera e este princípio da escassez acaba sendo utilizado como método de persuasão. Então este livro realmente é muito legal, vale muito a pena, são horas, né? Tem 200 e poucas páginas, quase 300 páginas. São horas fantásticas de leitura e o vídeo ficou longo, mas tenho certeza que foi útil para você e vai convencer você a comprar esse livro sim, tá bom? Um abraço, até a próxima indicação do JC. Na verdade, tem duas indicações que eu não vou fazer, porque são livros da minha faculdade e eu tenho que ler, né? Mas na próxima semana, provavelmente, já temos uma nova indicação para você. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.